Olá, eu sou Leonardo Bortoleto, você está no Itatiaia Negócios Cast, oportunidade aqui da Itatiaia levar até você grandes nomes, grandes histórias e grandes decisões. Hoje eu estou aqui com Alex Veiga, presidente do Grupo Patrimar. Muito obrigado pela tua presença, Alex. Eu que agradeço, Bortoleto. Prazer, viu? O prazer é todo nosso, tenho certeza, e vai ser de quem acompanha a gente. Eu queria que a gente começasse falando, para quem não conhece, para quem ainda não tem um Patrimar, como que começou o grupo, qual é a história, qual é o DNA do Grupo Patrimar? É engraçado que o DNA mudou ao longo do tempo. Olha só. Começou como uma empreiteira, em 1963, e ao longo aí dessa trajetória, essa empreiteira começou a investir no mercado imobiliário, mas com uma aplicação de recurso, né, que ela vinha obtendo. E foi quando eu entrei. Eu entrei na empresa em 1978. Perfeito. E desenvolvi a área imobiliária. Essa é uma história assim, muito resumida, que se eu for te contar aqui, não vão ficar duas horas. Vamos ter 6 programas. 6 programas. Essa é a história. Um para cada década, para poder explicar. Mas me fala, como que foi moldada a sua visão de negócio? Porque você bem disse, né? Fundada em 63. Você entrou em 78. Então, lá se vão 47 anos e, obviamente, você não entrou sendo o CEO da empresa. Você começou lá e passou por várias áreas. Como que foi moldando o seu jeito de liderar? Olha, eu comecei como estagiário. E sempre fui uma pessoa muito questionadora e muito de defender meu ponto de vista. E eu fui ganhando espaço. Então eu fui estagiário, depois eu fui engenheiro de obra, depois eu fui supervisor, diretor e até chegar ao cargo de presidente. Mas foi uma trajetória muito gostosa, porque fazer o que você gosta não tem nada melhor, né? Sem dúvida. Então na hora que você ajunta o trabalho, a família minha está toda envolvida e o retorno financeiro que faz parte, claro, é tudo de bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que o fato de você ter passado por tantas áreas te ajuda na hora de entender o problema de certas áreas e principalmente no trato direto com a primeira liderança por setor? Fundamental. Eu não acredito no nosso setor um empresário que não tenha vivido todos os segmentos da empresa. E veja bem, existem vários exemplos que não deram certo. Então, esse segmento de construção civil, de fato, requer um conhecimento como que a coisa acontece. Não basta você chegar e falar, faz isso, faz aquilo. Não, você tem que entender do seu negócio. Essa é a minha opinião sincera, viu? E assim, no caso específico do Grupo Patrimar, você vende alto luxo, você vende médio, você está no Minha Casa Minha Vida. Deve ser uma reunião ali, deve permear tanto assunto diferente, tanto sistema construtivo diferente, tanto fornecedor diferente, que não deve ser nem um pouquinho fácil. De fato não é, mas eu aprendi uma coisa. Você tem que ter, são duas empresas e elas são bem separadas. Sabe? O mesmo grupo econômico, é o mesmo porém, grupo, gestões separadas. Porém gestões completamente separadas. Evidentemente que elas se unem em alguns departamentos. Por exemplo, departamento financeiro, né? Mas já o marketing, a produção, é tudo separado completamente. Venda, marketing, tudo completamente separado. Porque é muito diferente. São dois negócios bem diferentes. Exato. A única coisa em comum que eles têm é concreto e ferro. O resto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Concreto, ferro e presidente. Tudo certo. Como que você faz na hora de decisões difíceis? Você tem algum tipo de ritual? Você tem algum tipo de busca específica por solução? Como que é o Alex na hora de tomar decisão importante para o Grupo Patrimar? Olha, nós demos uma reorganizada na empresa de uns tempos para cá e nós implantamos lá vários comitês. Então, uma coisa eu aprendi na vida, você tem que escutar a opinião dos outros, mesmo que ela seja contra a sua opinião, e aí depois você reflete, dorme, deita no travesseiro e no dia seguinte você toma a decisão. Mas tem que aprender a escolher. Então, aprender a escutar, aonde que está o segredo? Time,
Se você tem um time bom, a coisa está resolvida. Porque essas pessoas, elas são evidentemente pró-empresa, né? Então, às vezes elas têm visões, ângulos diferentes do seu. Então é muito importante você saber escolher as pessoas, as lideranças da empresa e saber escutar. Como que foi o processo de criação dessa liderança? Porque, fazendo a linha do tempo, a sua autonomia para poder decidir, acredito eu, nesse âmbito, começa na diretoria, até um pouco antes, né? Sim. Da presidência. Mas como que foi a formação do time que hoje o Grupo Patrimar tem? O ativo mais valioso que eu tenho são as pessoas. Então, os principais cargos de liderança, sem nenhuma exceção, eu entrevisto. Que eu interessante, converso. Alex. Tem uma coisa que eu acho que eu tenho uma certa facilidade, é fazer leitura das pessoas. E isso é muito importante. O presidente entrevistar as pessoas as quais irão trabalhar com ele. Diretoria é fundamental, né? Então é saber escolher essas pessoas. E eu participo assim ativamente do processo. Esse é um processo seletivo que dentro do Grupo Patrimar sempre busca fora do mercado, também busca dentro da família. Como que é essa seleção? Outro segredo que eu vou te contar. Ó, que legal. Essa entrevista está muito boa, cheia de segredos e novidades. A coisa mais legal que tem é você valorizar a prata da casa. Legal. Então, e sempre existe lá na Patrimar, quando eu falo Patrimar, estou falando do grupo. Sim. Existe lá uma preocupação muito grande também em todo cargo de liderança já ter o seu sucessor. Isso é fundamental. A pessoa pode sair, quer dizer, na realidade a pessoa está ali, mas a substituição é uma situação até natural. Então, existe sempre pessoas aptas a alcançar um cargo mais elevado. Então, prestigiar a prata da casa é sempre bom. Agora, é um setor que vem se modificando constantemente. Acho que a minha percepção aí como empresário e consumidor é de que nos últimos anos mudou muitíssimo, né? E vem e continua mudando. Como é que você faz ali no dia a dia para entender, identificar talentos, colocar na posição certa? Como é que você faz? Primeiro você tem que ter um RH super bem estruturado. Quando eu comecei, era departamento pessoal, né? DP. DP. Eu não acreditava muito nesse negócio de RH, não. Mas com o crescimento da empresa, eu fiz, juntamente com a minha família e depois com os principais executivos, vários cursos lá com a Fundação Dom Cabral. Ah, que interessante. E a Fundação Dom Cabral é que me mostrou alguns caminhos. Dentre eles, a necessidade de você ter um RH super atuante, super por dentro, porque a dinâmica é muito intensa, né? E não dá para ficar substituindo as pessoas. E é um custo muito alto, não, né? E veja bem, cultura é tudo. Você tem que aculturar. Então, toda pessoa, quando entra na empresa, ela fica lá 10 dias num processo de treinamento, de aculturamento, para a pessoa entender. Para a pessoa entender como é que aquela empresa funciona. Porque cada construtora é única, e no caso da Patrimar ela tem um DNA muito claro. Tem um DNA muito claro e demonstra isso para os novos entrantes. A pessoa tem que saber como que a gente como que a gente funciona. Evidentemente, né, que quando entra uma pessoa nova, você também tem que abrir, escutar, porque essa pessoa também ela traz novidades para você. Ela vem de algum lugar que teve experiências exitosas. Sim, e aí tem um ponto de equilíbrio, né? Porque a gente normalmente acha que a gente sabe tudo, né? E isso não é uma realidade, pelo contrário, né? Então, saber escutar, saber enxergar, ver as coisas é muito importante. Mas, eu repito, cultura é tudo. E ter time
da melhor espécie. Inovação dentro da Patrimar. Ela está no produto, ela está no processo, está no modelo financeiro. Onde que vocês inovam? Bom, vamos falar primeiro do nosso dia a dia nas obras, né? A gente consegue fazer coisas diferentes dos demais. Tá. E eu percebo que na linha mais econômica, essa chance, inclusive, ela tem sido, às vezes, até maior do que nos produtos de alto padrão. Os processos construtivos mudaram demais, a eficiência, a produtividade é uma busca incessante. Porque, na realidade, na alta renda, se você tiver que subir um pouco o preço para garantir a margem, o mercado normalmente absorve. Na baixa renda, não. Na baixa renda é o tamanho da prestação que o seu cliente consegue pagar. Então é muito justinho aquilo ali. Então, com relação à inovação, é isso, eu vejo na baixa renda uma evolução maior do que na alta renda. Com relação ao processo, nós estamos vivendo lá uma situação muito interessante. A empresa teve um processo de crescimento liderado por mim, de dobrar de tamanho em 4 anos. Isso chamava PX2, Patrimar vezes 2, PX2. E isso foi feito. Todo processo de crescimento acelerado dá uma desorganizada. Então, primeiro cresce, depois organiza. Primeiro cresce, vira umas bagunçazinhas lá, tal, você vai administrando. E agora, o que nós fizemos? Nós demos uma estabilizada no crescimento e fizemos o para casa, uma reorganização da empresa. Contratamos a Falcone, e que fez um trabalho magnífico lá com a gente. Então, processos também, nós estamos os processos estão no processo, vamos falar assim, de realmente de fazer coisa melhor, mais rápida, mais eficiente. Nós estamos mudando vários processos e várias ferramentas de controle. Então, esse é o foco da inovação vamos falar, na gestão lá no escritório. Hoje o uso, por exemplo, de mineração de dados, de informações que vocês têm, tanto de produto como de cliente, chega a determinar o tipo de obra, chega a determinar a data de lançamento ou não há tanto? Chega, né? Chega, não tem dúvida. A gente tem um processo lá, tem um cronograma de lançamento, tanto na Novolar quanto na Patrimar. Enfim, porque várias coisas, você tem a equipe, você tira a equipe de uma obra, manda para outra, os equipamentos também. Enfim, a gente procura sempre otimizar pessoal e equipamento. Hoje é fundamental, né? Você poder racionar como você tem um produto. Então tem jeito de fazer um produto bom com custo acessível e manter mais. Tem. Total. É questão de competência mesmo. Sim. Agora, também tem que ser bonito, tem que encantar, tem que seduzir, né? Essa é uma das vantagens que eu vejo da Novolar, porque na realidade a Novolar veio depois, né? A Novolar foi fundada em 2000. Então, ela absorveu essa qualidade, esse padrão e essa beleza dos projetos da Patrimar, evidentemente adequando o custo. Claro. Né? Então, a gente tem um carinho um pouco maior do que a concorrência, tanto na média quanto na baixa renda. Não é porque é mais barato que tem que ser feio e ruim. Né? Não, pelo tem contrário, condição? Tem, total. Deixa eu falar aqui sobre um assunto que às vezes incomoda. Não sei se você vai ficar confortável, mas vou fazer a pergunta. Fique à vontade se você não quiser falar. Muitas das vezes na jornada a gente erra, isso é claro, mas nem sempre a gente gosta de evidenciar esses erros. Mas eu queria, aqui para a nossa audiência, saber de você o seguinte, Alex, durante a gestão, e aí, independentemente se foi muito lá para trás, se foi recente, tem algum erro, tem alguma situação que não foi dentro da projetada, que acabou virando uma oportunidade para o grupo Patrimar, seja na Patrimar, seja na Novolar? Tem. Tem? Conta pra gente. Há muitos anos atrás, nós fizemos um empreendimento
no interior paulista, mais precisamente em Campinas. E eu adorei trabalhar nessa região. E decidi crescer lá naquela região, nas cidades, né, próximas a Campinas, num raio aí de 100 quilômetros. Tem muita cidade boa, né? Muita cidade boa. Mas aí veio o erro. Qual? O erro é o seguinte, eu preferi entrar nessas cidades quando eu vou lá fazendo minha casa, minha vida. O que aconteceu? O processo de construção mudou muito. E hoje, vamos falar a bola da vez, a estrutura agora é toda em concreto. As paredes são em concreto, você usa formas de alumínio, tem uma velocidade muito grande, é sensacional. E aí, qual foi o erro? Um projeto em Campinas tem determinado metros quadrados. O quarto tem que ter uma certa dimensão. Aí você vai para Indaiatuba, que é do lado, já muda. Você vai para São José dos Campos, muda também. Você está falando do gosto do cliente? Não, estou falando da prefeitura. Das normas construtivas. A legislação local tem obrigações diferentes, nos impõe regras diferentes entre elas. Então eu simplesmente não consigo replicar. Você não ganha escala? Eu não ganho escala, é muito difícil. Então nós pulverizamos, mas não é uma situação confortável. E aí eu sempre falei na minha vida que eu não queria ir para São Paulo. Acabou que nós fomos para São Paulo. Estamos lançando agora lá 3 empreendimentos, no ano que vem. E porque São Paulo é justamente ela permite, a cidade de São Paulo permite que a gente tenha uma escala grande. Então, esse foi um erro e que custou, viu? Porque nós ficamos, vamos falar, amassando o barro aí uns 5 anos. 5 anos? Gastando dinheiro, não perdemos muito não, ficamos às vezes 0 a 0, mas não foi uma escolha certeira, pelo contrário. E esses mercados que não foi uma experiência boa para Novolá, ainda podem ser bons mercados para Patrimar? Ou seja, mudar de escala, sair da Novolá e não vale a pena? Não, porque a Patrimar é alta renda. E a alta renda no interior paulista mora em casa. Escolha perfil do consumidor. Entendi. Me conta um pouquinho sobre o futuro. Vamos falar do plano de voo aqui da Patrimar. Primeiro do mercado imobiliário. Como é que você enxerga o mercado imobiliário dentro do contexto seu, que é muito amplo, né? Você está em todas as vertentes. Como é que você enxerga ele nos próximos anos, Alex? Vamos separar, então. Baixa renda está voando e vai voar mais ainda, né? O programa Minha Casa Minha Vida é um programa super assertivo e que, de fato, gerou uma construção enorme para quem precisa. Então, esse eu acho que continua voando para os próximos anos. A alta renda, ela é muito sensível à taxa de juros. Hoje, a gente tem uma taxa de juros real de 10%. Isso é o fim da picada, né? Isso atrapalha muita gente. Isso para o mercado imobiliário. De alta renda. E os outros são mais caros ainda. Né? Digo o seguinte, taxa de juro real, ou seja, você pega a Selic, abate a inflação, 10%. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Tá, na minha opinião, elevadíssimo, sabe? Então, esse segmento, ele reduziu um pouco, porque a pessoa, eu vou pôr o dinheiro no banco, não faço nada, ganho 15%, 16%, 17% ao ano, né? Então precisa sim ter uma redução da taxa de juros para a alta renda. Embora a alta renda vinha performando super bem. Então qual que é a realidade no mercado? Hoje não existe estoque de apartamento pronto de alta renda. Hoje não. Não tem. Não. Mas a velocidade das vendas reduziu em função da taxa de juros. Não falta de dinheiro. Quando a gente pega aqui o planejamento do Grupo Patrimar, vê a quantidade de terreno que você já tem com o seu pulmão de crescimento, projeta os prédios ali, qual é o volume de dinheiro previsto que você vai colocar no mercado com seus lançamentos daqui a pouco? Olha, o nosso orçamento para 2026,
que já está pronto é a gente colocar no mercado, lançar em 2026 R$ 3 bilhões. Tá. 2027, 3 bilhões e meio. 2028, 3,5 a 4. Nós temos lá um estoque de terreno que propicia um lançamento de 16 bilhões. É lógico que isso não é de uma vez só, né? Claro. Mais ou menos de 3 bi por ano é o que a gente... Agora... 3, 3,5, 4. Então a gente tem lá um estoque, vamos falar, de terreno, que nos permite aí 4 anos, só que você tem que aprovar os projetos, sem dúvida, executar os projetos, né, de fundação, elétrico, hidráulico, estrutura, essas coisas, orçar, planejar. Então, a construção civil, na alta renda, então, o ciclo é muito longo, sabe? Então, por isso, a necessidade de ter esse estoque de terrenos. E no caso, não sei se você tem esse número, mas quando você está falando desse land bank é 16 bilhões, né? E meio quase. Quanto disso está em Minas, quanto está fora? Você tem esse número? Tem. Tem? Na Patrimar, isso... perdão. De uma maneira geral, a gente atua nas praças do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e agora São Paulo. Ainda tem um pouco no interior, mas crescendo na cidade de São Paulo. Belo Horizonte é mais ou menos aí uns 40%, 45% disso. O Rio de Janeiro é uns 35%. E o restante, cidade de São Paulo. Legal. Cidade e estado de São Paulo. E o crescimento está prevendo crescer organicamente nessas regiões? Você vai mudar? Você vai sair desses estados? Não. Qual que é a pretensão? O objetivo, o planejamento é região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Muito bem. Agora nós temos um quadro que chama Raio X. E aí vou te dizer, Alex, eu te pergunto, são só 3 perguntas, mas eu perguntar e de pronto você me responder. Você me aperta não, hein? A gente aperta, mas é só um pouquinho, Tá com bom. muita gentileza. Vamos lá. Pergunta número 1, mercado imobiliário, ciclo de oportunidade ou de cautela? De oportunidade, não resta dúvida. Crédito imobiliário hoje ajuda ou ele trava o setor? Está travando o setor na alta e na média renda. Na baixa não, por causa do baixa, Minha Casa não, Minha por causa Vida. do Minha Casa Minha Vida. Última pergunta do Raio X. Construir rápido ou construir melhor? Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser diferencial para o cliente e tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. Tem que ver bem, tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ter preço e tem que ter um produto encantador. É um desafio tanto, né? Esse é o lado bom. Em todas as faixas. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, não é? Exatamente, parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta que a gente valoriza muito, a gente chama de pergunta de ouro, porque ela vem da audiência da Itatiaia. Se você achou que eu estava te pressionando, a audiência pressiona ainda mais, Alex. A pergunta é a seguinte: senhor Alex, com juros altos, ainda vale a pena comprar imóvel agora? Vale. Vale a pena? Vale muito. Por quê? Explica a conta, vamos lá. Primeiro, se você está comprando um imóvel na planta, você vai receber esse imóvel daqui a 2, 3 anos. Tá. A previsão é que a taxa de juros caia nos próximos anos. Então, você só irá assumir o financiamento lá na frente, que com toda certeza não será essa taxa que hoje está presente, né? E tem a portabilidade também, né? Justamente. E se você está comprando um imóvel hoje, mesmo que você assuma um financiamento com uma taxa de juros elevada, na hora que ela reduzir, você pode ir para outro banco. Isso é a coisa mais natural do mundo, né? E o que acontece? Na hora que a taxa de juros começa a cair, passa a haver uma procura maior, uma atratividade maior do mercado imobiliário. Quem hoje está aplicando seu dinheiro na renda fixa, né, com essa taxa, para quem está aplicando muito boa, mas na hora que essa taxa reduz, o preço dos imóveis sobe. Então a hora é agora, não resta dúvida. Então esse é o momento. Esse é o momento.
Que bom. Você vê, quem está do lado de fora, assim como esse ouvinte nosso, eu também imaginava o seguinte, talvez não seja o melhor momento, porque o juro está alto, mas aí, ouvindo sua explicação, faz todo sentido. Todo sentido. Com certeza. Nós temos uma pergunta também do Reinaldo Passanese Filho, que é presidente da CEMIG, ele fez para você, você acompanha a pergunta e responde para a gente na sequência. Bom, Alex, queria realmente te fazer uma pergunta. Um dos temas que a gente tem trabalhado muito na CEMIG é buscar uma maior revitalização do centro de Belo Horizonte. E a pergunta que eu queria te fazer é, primeiro, o que é que a gente, como sociedade, precisa trabalhar para ajudar na revitalização do centro e o que você, né, como máximo responsável proprietário de uma grande empresa de construção, pode contribuir e está fazendo no sentido dessa revitalização do centro, que é tão essencial para Belo Horizonte e é tão essencial para o dia a dia aqui de todos que vivem na cidade e amam Belo Horizonte. Reinaldo, excelente sua pergunta. Deixa eu te falar, a Prefeitura de Belo Horizonte fez um golaço agora. Ela encaminhou para a Câmara dos Vereadores um projeto justamente de revitalização da região central da nossa cidade. E esse projeto é tão espetacular que eu posso te afirmar que nós já compramos 2 terrenos. Aonde? Nós compramos na região do Barro Preto, que você possui hoje já toda a infraestrutura, mobilidade, comércio. Está precisando do quê? De gente ali morando ali. Porque na hora que a pessoa está morando, vem a farmácia, vem o hortifruti, vem a padaria, mas está tudo lá, está tudo, as ruas, a iluminação, a água, o esgoto e os prédios e uma cidade, um bairro cheio de galpões abandonados. A prefeitura, o que ela fez? Ela fez esse projeto, que já foi aprovado, inclusive, em primeira votação na Câmara, e que ela aumentou o potencial construtivo de uma maneira enorme. Isso é fundamental. Ela mudou os parâmetros de afastamento, de recuo, essas coisas, e com isso a gente vai ter moradia. Uma cidade que é altamente carente de construção de média e de baixa renda. Se você compara a cidade de Belo Horizonte, o valor dos terrenos aqui é muito mais alto que Rio e São Paulo. Nossa topografia normalmente é mais acidentada. Nessas regiões centrais, onde você tem toda a infraestrutura, na hora que você povoar essas regiões, elas vão levantar. Eu estou te falando isso porque a gente constrói na cidade do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio fez um programa chamado Reviver Centro. É a mesma coisa. Isso vai dar super certo. Foi um golaço da Prefeitura. Golaço. Que bacana. Bom saber de quem produz que realmente isso é uma iniciativa adequada da Prefeitura. Foi sensacional. Que acertou. Está na mão da Câmara agora terminar de resolver. E vai ser aprovado, com certeza. Que bom. Agora eu quero que você deixe, aproveitando toda a sabedoria, os 47 anos de Grupo Patrimar que você faz parte, desde 1963 existe a empresa, 2 conselhos diretos para quem está construindo ainda um negócio de grande valor, de grande porte. 2 dicas suas de gestão. Primeiro, perseverança. Ninguém ganha sempre e ninguém perde sempre. O que vale é a resultante. Então, perseverar, trabalhar e estar rodeado de pessoas da melhor qualidade. E ousar, acreditar, né? A gente, de fato, nós que somos empresários, o risco faz parte, né? Então, eu acho que o maior risco é não arriscar. Boa frase para a gente poder guardar. Muito bom. Esse é Alex Veiga, presidente do Grupo Patrimar. Muito obrigado, Alex, pela tua presença. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui. Você acompanha a gente toda terça-feira às 19 horas. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Itatiaia Negócios Cast.